Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Hoje estamos entrando nas instruções dos Espíritos, com o subtítulo Deixai que venham a mim as criancinhas. Então, quando Jesus diz Deixai que venham a mim as criancinhas, num primeiro momento, podemos pensar que ele esteja falando simplesmente das crianças, mas essa imagem nos traz um ensinamento muito maior. A criança, ela representa aqui a simplicidade e a pureza de coração, mas precisamos compreender isso dentro da visão espírita. A criança não é necessariamente um espírito puro. Aquele corpinho infantil abriga um espírito que já viveu outras existências e que traz consigo suas conquistas, mas também suas imperfeições e tendências. Então, por que a criança? Porque Jesus coloca a criança, né, como um ser inocente. Assim, porque durante a infância, muitas dessas tendências, elas permanecem como que adormecidas. O espírito ainda não consegue manifestar plenamente aquilo que traz consigo. E esse período de maior simplicidade permite que ele esteja mais aberto às influências daqueles que foram responsáveis por recebê-lo. Então, aí percebemos a importância da infância dentro da reencarnação. Ela não existe apenas porque o corpo precisa crescer e se desenvolver. A infância também é uma oportunidade concedida por Deus para a educação moral daquele espírito. É um período em que os pais, familiares e todos aqueles que participam da formação daquela criança podem ajudá-la a desenvolver suas boas tendências e a trabalhar aquelas que ainda precisam ser transformadas. Por isso, educar uma criança vai muito além de cuidar das suas necessidades materiais, é ensinar pelo exemplo, porque podemos falar sobre paciência, respeito, perdão, caridade, mas a criança também aprende observando como nós tratamos as pessoas, como reagimos quando somos contrariados, quando falamos daqueles de quem não gostamos e como enfrentamos as dificuldades. Mas essa instrução, ela não fala somente sobre a educação das crianças. Então, quando Jesus apresenta a criança como exemplo, existe também um convite dirigido a cada um de nós. O convite para recuperarmos a simplicidade de coração. A simplicidade, ela não significa ingenuidade, não significa acreditar em tudo. Não é não perceber o mal ou permitir que alguém nos prejudique. Podemos ter discernimento sem carregar malícia. Podemos perceber as imperfeições do outro sem alimentar julgamento. Podemos discordar sem transformar a discordância em orgulho ou desejo de vencer uma disputa. Talvez seja essa uma das grandes dificuldades da vida adulta. Com o passar do tempo, vamos acumulando experiências, decepções, mágoas, desconfianças e julgamentos. E sem perceber, podemos nos tornar complicado aquilo que poderia ser simples. Por isso, quando Jesus nos convida a nos aproximarmos dele como crianças, não está nos pedindo que voltemos à infância, ele está nos convidando a recuperar aquilo que muitas vezes perdemos pelo caminho. A simplicidade, a sinceridade, a pureza de coração e a disposição para aprender, porque aquele que acredita que já sabe tudo dificilmente aprende. Aquele que não reconhece os próprios erros dificilmente se transforma. E aquele que está sempre procurando a imperfeição no outro acaba deixando de perceber aquilo que precisa modificar em si mesmo. Então, podemos levar uma pergunta para a nossa reflexão: o que eu preciso simplificar dentro de mim para me aproximar mais dos ensinamentos de Jesus, para viver os seus ensinamentos? Talvez um julgamento que eu alimento, uma mágoa que eu continuo carregando, uma necessidade de ter razão,
ou simplesmente a dificuldade de reconhecer que ainda eu tenho muito a aprender. Deixai que venham a mim as criancinhas é, portanto, mais do que um ensinamento sobre a infância. É um convite para que, mesmo adultos, possamos caminhar em direção a Jesus com um coração cada vez mais simples, cada vez mais puro, sincero e disposto a nos transformar. Até o nosso próximo estudo.